Boa tarde a todos. Espero que sejam todos bem. Tem uma apresentação aqui para colocar. Já estou prontinho. Então, uma boa tarde a todos que estão assistindo esse evento, essa experiência fantástica aí que é a Campus Party Digital. Meu nome é Pedro Renan e eu vou falar um pouquinho sobre fazer acontecer, né? O título dessa palestra, Faça Acontecer. Um pouquinho sobre mim, eu sou cientista da computação pela Universidade Federal do Tocantins. Estou terminando uma especialização em computação forense e pesquisa digital no IPOG. Sou CEO da PRTE Tecnologia e Soluções. Sou apaixonado por hackathons, inclusive nós estamos coordenando a Hackathon Campus Party, a Hackathon Goiás Digital. Meu propósito de vida é apoiar as pessoas por meio da tecnologia a despertar, encontrar e desenvolver o melhor de si mesmo. E vocês vão me encontrar aí nas redes sociais como Pedro Renan, na maioria das redes sociais. Acho que só o LinkedIn que é o Pedro Renan, porque alguém já tinha pego o Pedro Renan. Mas, basicamente, todas as minhas redes vocês me encontram por aí, se vocês se interessarem para a gente falar um pouquinho mais e conversar um pouco mais sobre isso. E falar um pouquinho sobre essa questão de faça acontecer, de a gente fazer a gestão do tempo hoje em dia, né? Parece cada vez mais complicado a gente conseguir dar conta da quantidade de coisas que a gente precisa nas últimas 24 horas. É mais do que normal, assim, alguém falar, olha, se o dia tivesse mais de 24 horas, eu precisaria de mais não sei quantos dias, enfim. E parece que a gente sempre está com aquela sensação de que poderia estar fazendo mais, ou que não está fazendo as coisas, ou que não tem tempo para fazer as coisas. E eu vivi muito tempo assim. E eu consegui, através de um método que eu vou falar aqui para vocês, conseguir me acalmar mais, estar menos ansioso, conseguir fazer acontecer mais, conseguir colocar as coisas mais em dia. E a gente não pode deixar, assim, começar a falar desse assunto sem falar do mundo que a gente vive, que é o mundo VUCA, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas para quem não ouviu ainda, o que é o mundo VUCA? É um mundo que é volátil, né? As coisas hoje a gente vive no mundo de incertezas, né? As coisas são cada vez mais complexas e cada vez mais ambíguas. Então, isso é o que é chamado de mundo VUCA. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quem imaginava que nós teríamos uma pandemia em 2020, né? Todo mundo tinha planos, tinha viagens, tinham casamentos marcados, uma série de coisas aí para fazer, e essas coisas tiveram que ser adiadas, tiveram que ser reprogramadas, tiveram que ser reajustadas. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A ambiguidade, a complexidade também é algo muito grande. Hoje em dia, se vocês lerem pesquisas sobre o assunto e onde perguntaram para as pessoas se elas fazem exatamente o que elas foram contratadas para fazer, acho que 100% vai dizer que não, porque, na verdade, os postos de trabalho estão cada vez mais multidisciplinares, né? As profissões estão cada vez mais surgindo novas profissões, e você tem que se ajustar, e você precisa fazer mais coisas, você precisa ter mais habilidades. Então, é uma mudança constante. E para a gente fazer isso, né, não tem receita de bolo, mas tem alguns métodos que podem ajudar e que podem facilitar isso no dia a dia. Existem 3 grandes verdades que esse método traz para a gente, inclusive estão no livro que eu vou indicar aqui para vocês, o livro do GTD, o livro do David Allen, que são 3 verdades, assim, que quanto antes a gente aceitá-las, né, a vida fica mais fácil. Então, aceita que dói menos, né? Então, tem 3 grandes verdades. Uma delas é: você não gerencia 5 minutos para ficar com 6. Então, assim, não adianta a gente querer correr com o tempo para aproveitar, porque o tempo que você investe para planejar, para gerenciar as coisas, você já gastou. E o dia só tem 24 horas, você não vai conseguir fazer mais do que isso. Então, você precisa aceitar isso e entender que você vai fazer coisas nesse tempo, né? Você não gerencia sobrecarga de informações, não adianta. Cada vez mais a gente tem novas informações chegando por diversos meios. Então, você tem o WhatsApp, você tem e-mail, você tem o Discord da Campus Party, você tem as pessoas te ligando, você tem Telegram, você tem um monte de coisas aí te bombardeando de informação, sistemas corporativos, etc. Não adianta, eles vão continuar chegando, porque você precisa ter tranquilidade para aceitar que eles existem, para aceitar que existe internet, existe essa quantidade de informações. Somente agora, com os regimes de trabalho remoto, home office, né, isso, cada vez mais a gente vai estar sendo bombardeado de informação. Então, assim, você não gerencia isso, desista de fazer isso, e você já começa a viver mais tranquilo, tá? E outra coisa que você não gerencia prioridades. Ninguém gerencia prioridades, né? As prioridades, elas acontecem, você tem prioridades. As coisas simplesmente chegam e você tem que resolver elas, então você não gerencia, elas vão chegar até você, né? São 3 grandes verdades, quanto antes a gente aceitar elas, mais fácil a gente vive.
E uma outra dica importantíssima, não confie no seu cérebro. Essa é a grande verdade. Eu era uma pessoa que ia para as reuniões e não levava nada para anotar. E não era para mostrar que eu sabia mais, etc., que eu realmente não precisava. Eu tenho uma facilidade em lembrar das coisas, em uma memória muito boa. Então, eu conseguia me lembrar de tudo que acontecia na reunião sem levar nada para anotar. E eu achava isso legal, porque eu achava que eu estava treinando meu cérebro, que eu ia ficar cada vez melhor nisso, etc, etc. Um grande engano. O que eu fazia, na verdade, era sobrecarregar o meu cérebro. Por quê? O cérebro, na verdade, ele tem uma parte dele que não é tão inteligente. Porque se você tivesse que lembrar, pensa o seguinte, quando você precisa comprar alguma coisa, você tem que lembrar que você tem que comprar manteiga para sua casa. Quando é que geralmente você lembra que você tem que comprar manteiga? Quando você vai passar no pão e ela não está lá. Às vezes você passou na porta do supermercado, às vezes você foi ao supermercado, mas você não comprou. Se o seu cérebro fosse inteligente, ele lembraria de você, isso para você lá no supermercado. Então, aceite isso. O seu cérebro tem uma parte dele que não é inteligente. O que ele faz? Ele fica trazendo essas coisas no seu subconsciente e te estressando, te deixando ansioso para que você lembre de todas as coisas. Então, tudo que você mantém na sua cabeça, essas coisas vão ficar vindo do nada. Elas vão ficar vindo assim, você está fazendo uma outra coisa, está assistindo essa palestra aqui agora, e aí você vai lembrar que você tem que comprar manteiga, né? Porque eu falei no assunto, o seu cérebro te lembrou disso. Ou você vai lembrar que você precisa preparar alguma coisa para segunda-feira, ou que você tem que fazer um depósito, enfim. Por quê? Porque você não anotou essas coisas, porque você não tirou elas do seu cérebro. Um dos princípios do GTD, do método David Allen, é que você tira as coisas da sua cabeça. Né? Você precisa tirar. Então, não confie no seu cérebro. Quanto antes você parar de confiar no seu cérebro, melhor você vai viver. Tira as coisas dele. Quando você tirar as coisas do seu cérebro, você vai ficar muito mais tranquilo. Vou provar mais uma forma que isso é real. Vocês já viram quando vocês vão tirar férias? Quando a gente tira férias, a semana antes das férias é a semana que a gente mais se sente bem, que parece que está tudo organizado no trabalho. O que você faz na semana antes das suas férias? Você organiza tudo, você repactua prazos, você passa os seus projetos para o seu colega de trabalho, você deixa tudo ajustadinho para que você possa curtir suas férias. E, geralmente nas férias você não está lembrando de trabalho e nem quer fazer isso, né? Mas por quê? Porque você fez isso, você tirou tudo da sua cabeça e passou para alguma coisa, seja para uma outra pessoa, seja você tenha anotado, tenha catalogado em algum lugar. Então, assim, tire as coisas da sua mente. Esse é o segredo. Esse método que eu estou falando para você, que é o GTD, que é o Get Things Done, ele foi criado pelo David Allen, que é um consultor de executivos. Esse livro aqui já é a segunda versão, eu tenho a primeira, tenho a segunda e tenho um e-book, porque eu realmente gosto muito desse livro. Faz muito sentido ficar lendo ele, lembrando, porque esse método aqui, ele é muito simples, mas ele requer uma disciplina, requer que você esteja sempre fazendo acontecer, sempre esteja seguindo os passos desse método. Então, é sempre bom estar dando uma lidinha, estar conhecendo. É muito legal esse livro, vale a cada centavo. Você comprar esse livro e ler, é muito legal. Nos primeiros capítulos, você vai começar a rir bastante e se ver nas situações. E à medida que você vai fazendo as coisas que são realmente simples de serem executadas, não exige que você compre licença de nenhum software específico, não exige nada complexo. Papel e caneta é suficiente para que você possa seguir esse método. Você começa a ver o quanto isso é efetivo e quanto isso vale a pena. Como é que funciona esse método, tá? Aqui tem um mapa aqui que diz para a gente exatamente como deve funcionar. O método diz que tudo que chega para você nas suas caixas de entrada, o que são essas caixas de entrada? É o teu instant message, seja o WhatsApp ou o Telegram, é o teu e-mail, é a pessoa que te liga, é a pessoa que conversa com você. E isso não é só no trabalho, tá? É seu cônjuge, é sua mãe, seu irmão, toda informação que chega para você e você não processa ela é uma tralha, ela é uma coisa. Por quê? Porque você se compromete com ela. Quando as pessoas chegam e te perguntam alguma coisa, ou te pedem alguma coisa e você fala que vai fazer, você criou um compromisso. E esse compromisso vai te cobrar. É um laço que ficou aberto na sua mente. Seja comprar uma roupa nova, comprar um calçado para o filho, assinar um novo plano de internet, qualquer coisa que você tenha que fazer, você deixa um laço aberto, você assumiu um compromisso. Então, tudo que você não processa é uma tralha. É como se fosse um lixo na sua vida, uma coisa que você precisa processar. Então, a primeira coisa tente reduzir suas caixas de entrada, mas se não for possível, pelo menos revise-as e catalogue o que você vai fazer. Então, você vai pegar aquilo e vai analisar o seguinte: demanda uma ação? Ou seja, você recebeu um panfleto no trânsito. Demanda alguma ação aquilo ali? Você viu um anúncio de um novo empreendimento imobiliário. Demanda alguma ação de você? Se não, se você não tem interesse, você vai descartar aquilo, vai jogar para o lixo, vai fazer para reciclagem. Não demanda uma ação, mas você pensa um dia em comprar um empreendimento, ou pensa em olhar algum motivo, você vai guardar aquilo ali em algum lugar para você revisar depois. Importante
revise depois, né? Esteja sempre olhando esses compartimentos onde você armazena. Aí, o que é isso? Você pode tirar uma foto e colocar numa pasta específica no seu celular, para quem gosta de fazer as coisas mais digitais. Você pode colocar isso numa pasta, numa gaveta, dentro do porta-luva, enfim. De uma forma que você seja de fácil acesso e não esteja na sua mente. Você não vai ter que lembrar, nossa, qual é o nome do empreendimento que eu vi? Não, você sabe que você guardou isso para ver em algum momento, tá? Ou simplesmente você pode guardar para referência, né? Se fosse, por exemplo, uma coisa que você quer fazer depois, um dia, né, você vai deixar essa informação lá. Se demanda uma ação, você fala assim, nossa, eu preciso falar com essa empresa aqui hoje. Qual que demanda uma ação? O que você vai fazer? Se demorar menos de 2 minutos para fazer isso, você vai fazer na hora. Você não vai escrever, você não vai catalogar, não vai fazer nada. Você vai fazer acontecer. Demora 2 minutos para mim ligar e perguntar o preço, para mim ligar e marcar uma visita, marcar uma reunião, então eu faço na hora. Se não, né, eu vou catalogar isso para fazer depois. Eu vou chamar, ele chama isso de projeto, mas não confundir com as outras definições de projeto que a gente tem por aí. É simplesmente uma forma de você catalogar várias ações, porque, bom, eu vou fazer isso aqui depois, mas aí eu vou precisar avaliar o preço, eu vou precisar ir lá com o corretor, eu vou precisar comparar, eu vou precisar vender o meu imóvel atual, enfim, várias ações serão necessárias, então você vai catalogar isso. Se não, é simplesmente uma coisa que você quer fazer depois, mas requer ação, é você que vai fazer, o que você vai fazer? Você vai agendar isso. Você pode colocar um lembrete no seu calendário para naquele dia você ligar lá, ou você pode colocar numa lista de coisas que você vai fazer algum dia e você vai revisitar. Mas você vai tirar da sua mente, você não vai lembrar disso. Você vai anotar isso em algum lugar, na sua lista de coisas a fazer, você vai colocar um lembrete no seu celular, né, em alguma forma, ou na sua agenda pessoal, você vai anotar à mão, mas você vai tirar, você vai criar uma ação específica para aquele item. Ele não vai ficar mais solto, ele não vai ser mais um atalho na sua vida. E se de repente não é você que vai resolver isso, né? Se não é uma coisa que eu vou pedir para uma outra pessoa olhar para mim, é a minha esposa que vai olhar isso para mim, delegue. Delegue e saiba que você delegou. Então, quando você quiser saber sobre esse empreendimento, você vai perguntar para alguém para quem você delegou. Então, facilmente você não fica com essas coisas, você dá um planejamento para elas. Ou não vou fazer nunca, ou vou guardar para referência, ou vou adiar para quem sabe um dia, ou vou catalogar as próximas ações. Por quê? Quando você vai fazendo isso no seu dia a dia, você sua mente vai ficar tranquila, porque ela não tem que lembrar de nada, porque está tudo em algum lugar. Seja anotado, seja numa referência online, enfim, isso não importa. Isso vai estar lá. E o que é importante aqui? Você ter um dia da semana para você revisar isso. Se você escreveu lá as coisas que você tinha para fazer, ou colocou no determinado horário, um determinado dia você vai lá e vai rever. Deixa eu ver aqui o negócio do projeto, daquele panfleto que eu peguei. De repente você desistiu, você não vai mais fazer isso. Então você vai tirar das suas ações e vai colocar para o lixo. Ou vai delegar para alguém ou vai passar. Mas você vai ter uma visão clara de tudo que você tem para fazer. E importante disso aqui, quando você coloca como um projeto, não quer dizer que você precisa fazer na sequência, né? Não é simplesmente criar uma listinha, às vezes vocês estão pensando, é só fazer aquela listinha de to-do, minha lista de tarefas. Não é isso, tá? Porque essa lista de tarefas, elas geralmente frustram você, porque geralmente elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Você olha para elas e não sabe o que você faz primeiro, porque você olha e fala assim, meu Deus, né, o que eu vou fazer? E não há uma recompensa, não há algo ali que te traz um prazer, simplesmente as coisas estão escritas lá. Então você não sabe o que você tem que fazer primeiro. Dessa maneira aqui, com esse modelo de organização, você vai conseguir, com tranquilidade, olhar e ver as coisas que você tem para fazer. E, bom, eu estou agora, eu fiquei de ligar lá para conversar com o corretor, etc. Então, eu estou agora no momento, de repente, andando no Uber, com o celular disponível, e eu não tenho outra ligação para fazer. Então, eu vou fazer essa ligação. Então, eu aproveito o meu tempo, eu faço as coisas acontecer, porque eu dou uma olhada na minha lista e vejo o que eu posso fazer agora, do tempo que eu tenho no deslocamento, com o telefone. Eu posso ligar aqui e ter essa informação e poder ajustar isso. Eu tenho outros telefonemas para fazer que são mais importantes, então eu os faço primeiro. Mas você vai ter claramente, sempre que você precisar e ao alcance da sua mão, importante, fora da sua mente, você vai saber o que você tem para fazer. E isso vai te trazer uma tranquilidade, isso vai te trazer uma paz que só quando a gente experimenta para saber. É realmente impressionante como é um método simples e que você consegue ter muita tranquilidade ao resolver isso. Coloco de novo aqui a capa do livro, que é para vocês não esquecerem, o livro do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro realmente te traz tranquilidade e te traz uma paz muito grande para você agir. Não precisa seguir tudo que está no livro, tem até uma frente do GTD que chama ZTD, que é Zen Things Done,
que é para você fazer as coisas ainda com mais tranquilidade, tá? Mas eu garanto para vocês que as dicas, elas realmente ajudam. Ele traz nessa nova versão umas dicas de ferramentas, né, de coisas que você pode usar, porque assim, a princípio, você pode usar papel e caneta. Você pode simplesmente ter papel e caneta para poder fazer essa distribuição das ações, ter uma área para coisas que você vai fazer depois, para as áreas que você delegou. É importante ter um sistema de arquivamento que você consiga achar depois. Ele fala muito sobre essa questão offline, porque ele disse que é o que mais funciona para ele, não funciona tanto para mim. Mas, por exemplo, você tem aquelas pastinhas de arquivamento para você colocar lá de referência, notas fiscais, panfletos, propagandas, coisas a fazer depois, ideias. Mas ele fala sempre para você ter alguma coisa para que você possa não só anotar os seus insights diários, como você definir as tralhas que chegam na sua vida. Então, eu vou ligar para essa pessoa, vou falar com essa pessoa, vou implementar esse projeto um dia, vou terminar esse projeto. Então, assim, é bem interessante. E importante, não fazer listas com simplesmente mãe, pai, família, essas coisas que elas não dizem o que você tem que fazer. Colocar claramente o que precisa ser feito para que aquilo seja concluído. Então, no exemplo que eu dei do panfleto, se eu quero comprar aquele empreendimento, então eu tenho que ligar para agendar uma visita, fazer uma visita imóvel, ir até o banco para ver as questões de financiamento, então vender o imóvel atual e comprar o imóvel. Então, está lá exatamente o que você precisa fazer para que você possa ir avançando. E até nessa questão, quando você chegar numa tarefa como vender o imóvel, às vezes não é com você vai passar isso para o corretor, então você vai delegar a atividade. Então você sempre vai seguindo o fluxo do GTD e rapidamente você consegue ser mais produtivo, estar menos ansioso e realizar mais coisas. O que eu uso, tá? Uma coisa interessante desse livro é que o David Allen, ele cita várias vezes no livro que ele não tá lá simplesmente dando dicas, ele critica muitos gurus que falam as coisas sem ter testado. Tudo que ele fala no livro, ele diz que testou as coisas antes de poder escrever, antes de poder passar para os seus clientes. Isso é uma coisa muito importante, porque ele realmente testou e viu que funcionava, não é uma sugestão, né? Não é aquele coach que é pobre que vai ensinar os outros a ser milionário. Então, assim, ele realmente testou. E eu testei também, né? Já tem um bom tempo que eu conheço o método, eu testo, eu tento seguir na prática, requer disciplina, às vezes a gente se pega não seguindo, é natural. E eu quero falar para vocês da minha experiência, né? O que eu uso? Papel, para mim, não dá. Já tentei, mas assim, aí eu pego uma agenda, um caderno, daqui a pouco eu perco essa agenda, esse caderno, aí quer dizer, eu fico, e era para não estar ansioso, eu fico ansioso porque eu perdi as minhas anotações. Então, assim, para mim o papel e a caneta, né, não funcionam. Eu usava o Trello, tá? Eu abandonei o Trello porque eu conheci o Notion. Quem não conhece o Notion, deveria, é muito legal. É uma forma de você fazer anotações e uma série de outras coisas de uma forma bem legal. Você pode colocar tabela, imagem, criar vários workspaces, é bem legal, depois vocês procurem a ferramenta. Mas no Trello, que eu acho que vocês deveriam começar pelo Trello, tem vários lugares. Se você colocar assim, Trello GTD no Google, você vai encontrar vários templates já prontos, lá com as colunas certinho, com os cards, porque à medida que você vai fazendo as coisas, você vai arrastando, né? Terminei isso aqui eu deleguei, isso aqui vai para referência e assim por diante. Então, o Trello é um negócio que ajuda. São todas as ferramentas que elas têm versão gratuita. Com a versão gratuita você consegue usar tranquilamente e tem paga, caso você chegue no nível hardcore de uso. Então, assim, eu prefiro usar... eu atualmente estou usando o Notion, eu me organizo lá com os workspaces e eu vou colocando tudo lá. Tudo que eu tenho novo para fazer, eu vou fazendo lá. E eu consigo viver muito bem dessa maneira, né? No próprio livro ele fala que a produtividade é inversamente proporcional a você conseguir esquecer tudo. E hoje eu realmente consigo, aos finais de semana, aos feriados, etc., não pensar em trabalho, não pensar mesmo. Não é só não me preocupar, falar não quero pensar, não preciso me preocupar, que na segunda-feira eu consigo ter uma lista de tudo que eu tenho que fazer, saber o que eu tenho que fazer e ter consciência que eu estou usando o meu tempo da melhor forma possível, assim, vivendo com mais tranquilidade, com mais paz. Queria compartilhar isso com vocês, porque ainda mais nesses tempos agora, né, com tanta coisa acontecendo, a vida de todo mundo mudando, esse novo normal, essas indefinições, eu acho muito importante partilhar para que vocês possam também vir a ter essa tranquilidade, conseguir realizar mais, conseguir colocar as coisas de vocês em ordem. Funciona, tá? Deixo aqui meu agradecimento a vocês por terem assistido, por estarem participando. Vai ficar aberto aí, tem uns 5 minutinhos aí, vou deixar esses 5 minutinhos para perguntas, tá? E estou aqui à disposição de vocês. Deixa eu ver aqui nos comentários aqui. Só a Evelise Castro aqui falando show, obrigado.
Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o método? Se tiver, é o momento. Eu tenho aí 5 minutinhos de tempo com vocês. Como você faz? O Notion, que eu falei para vocês que eu troquei, tem aplicativo para celular, então, assim, tá sempre com você, as coisas ficam em nuvem, então, é aquela história de a sua mente não se preocupar, né? Eu ficava meio preocupado de perder os dados, então tá em nuvem, então eu não preciso me preocupar, eu consigo acessar de qualquer lugar, é bem tranquilo de usar. A Thaís está perguntando aqui, quando eu comecei o método, que foi mais difícil? Thaís, mais difícil foi o que eu falei no começo, foi entender que eu deveria parar de confiar na minha mente, sabe? Para mim foi muito difícil, porque para mim esse negócio de anotar era bobagem, que eu tinha que lembrar das coisas mesmo, que se eu tivesse anotando eu estaria ficando mais preguiçoso, deixando a minha mente mais preguiçosa. Então, para mim essa foi a parte mais difícil de fazer isso, né? Depois, quando eu realmente aceitei isso, aí as coisas começaram a fluir com mais tranquilidade, porque eu falei, bom, não vou ficar preocupado em lembrar, eu vou anotar. Então, às vezes eu não posso anotar no momento, então eu uso esse recurso de lembrar, mas assim que eu sento, eu pego e anoto e coloco isso lá, e eu consigo trabalhar com isso com tranquilidade. No Notion, quando vocês forem utilizar, vocês vão ver que vocês podem criar vários workspaces. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso online, eu pego e crio um workspace para aquele curso, a hora que eu estou fazendo o curso, eu mantenho esse workspace aberto, vou colocando tudo lá que eu acho que é importante, que eu tenho que lembrar, etc, etc, pronto. Agora tem uma reunião da empresa, abro o meu workspace da empresa, o meu privado, né, que onde eu anoto as coisas, lá tem uma pastinha com o nome de cada colaborador, e aí eu tenho lá as coisas que eu deleguei para eles, eu dou uma olhada e pergunto como é que está aquilo, a gente repactua prazo, etc, tá? Calendário é uma coisa muito importante, faz parte do método, tá? Calendário a gente tem que respeitar. Se você colocar a coisa no seu calendário e você começar a não respeitar, por exemplo, não vai ter um evento, você vai larga aquele evento lá, não exclui, você naturalmente passa a ignorar a sua agenda. Isso é um risco muito grande. Então, colocar tudo que tem que ser feito lá. Não colocar as tarefas diárias lá, tá? Mas aquilo que tem que ser naquele dia. É uma reunião que vai acontecer naquele dia, você tem que colocar essas coisas lá. Não colocar suas tarefas diárias lá, porque o calendário não é para isso. Agradeço aí, Paula, Aldo também. A Morgana está perguntando se estabelecer horários ajuda ou atrapalha. Olha, Morgana, isso vai de cada um, tá? Cada um tem uma rotina para você fazer as coisas. É importante você ter tranquilidade de como vai estar tudo anotado, de você saber que se não deu tempo de fazer naquele dia lá, você conseguir ter a tranquilidade de passar para frente. Mas por quê? Porque não deu tempo, porque chegou outra prioridade. Porque o que vai definir a prioridade muitas vezes não é você. Às vezes você está lá com um monte de coisa para fazer num dia e chega seu sócio, chega um colaborador para conversar com você e você tem que dar atenção para ele. Então, naturalmente, o que você tinha para fazer vai ter que ser colocado para frente. Importante você ter um horário, pelo menos um dia para fazer, de revisar as coisas. Quanto mais você revisa e reflete sobre as atividades que você tem para fazer, mais tranquilidade e resultado você tem. Porque, assim, na verdade, a gente fica muito assim, o que eu tenho que fazer? Mas a gente não pensa o que é fazer, o que aquela atividade significa quando ela estiver pronta, né? Então, quanto mais você reflete sobre as atividades, mais clareza você vai ter para saber quando fazer, porque tem coisa que você só pode fazer, por exemplo, na frente do computador. Então, se eu não estou na frente do computador, eu não tenho que ficar preocupado, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer na frente do computador. Não, eu vou fazer o que eu posso fazer fora do computador, que eu vou ter atividades que eu posso fazer com o meu celular, que vou ter atividades que eu posso fazer só ligando, ou do próprio smartphone em algum aplicativo e assim por diante. A Flávia está perguntando qual foi a sua maior dificuldade quando você começou o método. Foi como eu disse, eu já respondi essa pergunta, foi parar de confiar na minha mente. E quando eu parei de confiar na minha mente, tirar as coisas da minha mente, passei a viver muito melhor. Então, assim, foi a minha maior dificuldade e também foi o maior benefício que eu consegui. Olha o Vanes, grande amigo lá do Tocantins, agradecendo também. Eu que agradeço a participação de vocês aí. Tem mais um minutinho, chegar alguma outra pergunta eu respondo. É muito legal, me procure nas redes sociais, @PedroRenan, em qualquer lugar, no Facebook, Instagram, enfim, a gente vai conversando sobre o método. Quando vocês estiverem fazendo também, a gente vai trocar umas informações, trocar umas dicas. E é isso, gente, foi um prazer poder compartilhar com vocês. Um excelente evento para vocês. Tudo de bom. Namastê. Obrigado.